enquete, vamos lá, rodando. Por que uma colega minha que fez uma mamografia em outubro não acusou nada? E em janeiro ela já retirou a mama devido a um tumor cancerígeno. Como seria a explicação mais correta que ele poderia dar a respeito? Beleza, perfeito. Muito obrigado, boa tarde, Ótima uma pergunta excelente. Então, assim, ó, de maneira geral, todas as mulheres acima de 40 anos devem fazer a mamografia anualmente. Mas existem alguns tumores que não têm o comportamento convencional, que vão aguardar um ano para aparecer. Então, daí que a importância do autoexame de mama durante o banho, principalmente nas mulheres que menstruam, depois da menstruação. Por que isso? Porque o autoexame no período pré-menstrual, a mama fica muito inchada, com líquido. Então, ela vai ter uma dificuldade para poder detectar um nódulo. O que essa senhora falou assim, ó, que foi feita uma mamografia e num período menor de um ano apareceu um tumor. É que nem todos os tumores levam um ano para aparecer. É uma minoria. Daí a importância da mulher estar monitorizando periodicamente no seu ginecologista, pelo menos a cada 6 meses, porque aí todos os tumores são reversíveis. Tem mulheres que nunca vão ter tumores, e tem outras que acabaram de fazer e 4 meses depois, como ela citou, já estavam com tumor, com câncer de mama. Então, mais do que nunca fica claro, é importante a mulher manter o contato com o ginecologista, não só anualmente ou bianualmente. Teve alguma dúvida? Procure o seu médico para ele poder retirar suas dúvidas. Doutor, a alimentação pode influenciar no aparecimento de algum tumor, seja ele no colo de útero, na mama, enfim... No organismo todo. No organismo como um todo. Cada vez mais, porque o uso de comida industrializada e cada vez mais os conservantes, os corantes, tudo isso faz com que mude o código genético. Então a gente vê assim que anos atrás, quando a comida era mais orgânica, a medicina não era tão avançada, não se tinha tantos recursos. As pessoas tinham uma longevidade, mas não com qualidade. Hoje a gente tem qualidade, mas em contrapartida, a nossa alimentação, ela é muito enfim, com agrotóxicos e daí para fora, né? Então, a alimentação com gordura saturada de maneira geral, fast food, né? O hambúrguer, enfim, essas comidas muito industrializada, muito prática na alimentação, mas que para o corpo acaba fazendo mal. Então, tem tudo a ver, sim, a nossa alimentação atualmente, ela é altamente de gordura saturada, que pode levar ao aparecimento de tumores. Olha só, então a alimentação... Quanto mais natural, melhor. Está diretamente relacionada. Diretamente. Né, tá certo. Temos mais perguntas nas ruas, vindas aqui para o Dr. Belarmino, vamos lá? Eu gostaria de saber qual a idade certa para entrar na menopausa, os sintomas, né, que a mulher começa a sentir. Menopausa está em foco. A mulher está preocupada em qualidade de vida. Então é aquilo, não tem fórmula, ir no seu médico, fazer a dosagem. Geralmente isso ocorre entre 45 e 50 anos, é uma idade média, e é uma dosagem. Os sintomas são tudo aquilo que nós colocamos anteriormente, lá na primeira pergunta, quando foi feito, se não fizer o tratamento, que ocorre? Problemas reumatológicos, ou seja, a articulação ou as juntas, como as pessoas falam, né? A artrite, artrose, osteoporose, a queima do colágeno, a queda de cabelo, unhas frágeis, queda da libido, a mulher vai perdendo a motivação para o trabalho, para a família, ela acaba entrando num processo de regressão físico e mental. Então, qual o melhor momento? O seu médico vai dizer, ele vai pedir um exame no sangue e é esse exame que diz o quanto e qual o medicamento que deve ser feito. Existe uma idade, mais ou menos? Existe entre 45 e 55 é a pré-menopausa, geralmente. E a partir de 55, a menopausa. Existe mulher que não entra na menopausa? Não, todas as mulheres entram, porque menopausa, o termo a partir do momento que a mulher fica 1 ano sem menstruar, todas as mulheres estão na menopausa. Mas alguma mulher não tem os sintomas, então? Sim, tem mulheres que não têm nenhum desses sintomas. Isso. Ou seja, a parte estética dela está correta, ela não tem dor articular. Essas pacientes são os que requerem maior atenção, Suzana, porque a mulher ela está convicta de que está tudo legal e na verdade é a parte estética dela que está bacana, mas o osso está deteriorando, as articulações estão modificando, mas é uma mulher bela, uma mulher que socialmente ela está bem engajada, ela está muito bem colocada, mas quando você vai ver os exames é só na estética, seria na parte externa, a parte do metabolismo, o combustível não está tão bom.
bom, que é o cálcio, o zinco, o fósforo, o ferro, o magnésio. Tudo isso são componentes, é feito uma casa. Se você faz uma casa com bom material, bons tijolos, bom cimento, sobre uma boa terra, que não tenha o risco de, enfim, pilastras, boas vigas, que são os nossos ossos, a qualidade de vida vai muito além. Agora, para isso requer uma certa... Não é o fato de não ter os sintomas que a mulher não vai entrar na menopausa. Essa pergunta é muito pertinente. Toda mulher que fica mais de um ano sem menstruar, ela tem um déficit hormonal e com ou sem sintomas ela deve fazer a reposição de acordo com o médico dela. E tem como prevenir o aparecimento dos sintomas? Tem, principalmente os ocidentais fazem isso, na alimentação. Coisas que a gente não faz aqui. Por exemplo, os asiáticos, broto de bambu, as isoflavonas, que são as sojas e derivados, que no momento o Brasil e os Estados Unidos são os maiores exportadores. Na Ásia, países como Tailândia, Singapura, Vietnã, enfim, esses países... Lugares que você estava recentemente? Isso, Indonésia. Muito bem. Obrigado, a medicina ela é holística, ela começa pela alimentação e o que a gente percebe? Os asiáticos, de maneira geral, não são obesos, sejam mulheres, sejam homens, eles comem muita fibra, muitos cereais, muita aveia e a incidência de câncer, principalmente ginecológico, no Ocidente para o Oriente, no Oriente é mínimo, praticamente zero. E já no Ocidente, no país da comida industrializada, é elevadíssimo. Olha então nós só. temos muito que aprender e, como você colocou, já tive a oportunidade de estar lá por 3 vezes na Ásia, em países asiáticos, enfim, e eu fico impressionado como eles têm o zelo pela alimentação. E como mesmo países como a Indonésia, onde eles têm um PIB não tão alto como o nosso, mas o índice de doenças é muito baixo, porque eles cuidam muito da alimentação. Sashi, sushimi, grão de bico, broto de bambu, coisas que na nossa alimentação, então essa é uma alimentação asiática. Aqui no Ocidente a gente chama mais comida japonesa. É muito mais saudável a comida asiática como um todo, seja japonesa, chinesa, tailandesa, do que a nossa industrializada americana ou europeia. Gente, então a senhora previne tumores que a gente citou aqui, previne o aparecimento dos sintomas da menopausa e inúmeros outros males. Até um termo bíblico que diz, o mal é o que entra pela boca do homem. Né? Interessante, verdade. E a saúde, eu diria a mesma coisa. Regrinhas básicas fazem a diferença na qualidade de vida. Por isso que as lojas de produtos naturais estão proliferam tanto, né? E ficam mais fortes. Verdade, verdade. Doutor Bellarmino, como sempre, muito obrigada. Hoje Obrigado, a gente não Suzana. abriu o telefone justamente pelas perguntas que a gente teve aí das ruas, pelas enquetes que a gente fez, mas claro, a próxima vez a oportunidade aqui que o doutor Bellarmino vai vir, que claro, toda quarta-feira, a cada 15 dias, ele sempre está aqui no nosso programa. Claro que a gente vai abrir telefone para sua participação. Obrigada. Obrigado novamente. Obrigada pela participação Obrigado a todos. sempre. Doutor, hoje a gente também tem enquete ali de Rio do Sul. O Valfre fez pra gente enquete. Eu quero agradecê-lo, porque eu conheci há 15 dias atrás aqui na redação. Que falou da enquete. E o Valfre foi super gente boa. Quem me apresentou foi a nossa produtora, Rafaela. E 15 dias após, o Valfre confirmou e aí tem enquete. Então, eu acho bacana isso aí, Vamos começar com a enquete? Vamos embora. Vamos lá, então? Vindo lá de Rio do Sul, Rio do Alto Sul na Vale? tela. Bora lá, então. Primeira enquete na tela. Doutor Bellarmino, queria saber se a reposição hormonal aumenta o nódulo no seio ou se parar isso diminui ou não? É assim, boa tarde, Rio do Sul. Essa senhora que fez a pergunta, obrigado. A reposição hormonal, na verdade, ela restabelece a anatomia da mama feminina. Então, se a mulher não fizer reposição, com o tempo a tendência da mama é atrofiar, é encolher, é enxugar. E quando faz a reposição, a glândula ela fica mais hidratada, onde a mulher pode confundir glândula com cisto, com nódulo, com caroço. Por isso é importante, enquanto estiver fazendo a reposição, o acompanhamento do seu ginecologista para saber o que é da reposição e o que é caroço ou nódulo de mama. Mas a resposta seria, uma vez parando, porque a mama volta à anatomia normal, a glândula ela dá uma inchadinha e essa inchada é normal. Obviamente que parando ela vai atrofiar, não é que ela vai voltar ao normal, ela vai encolher, ela vai atrofiar. Igual um processo de envelhecimento, uma pele hidratada e uma pele desidratada. Então, se não retém líquido, a pele vai ressecar. E na mama acontece a mesma coisa, as glândulas atrofiam, não havendo
quando indicado, uma reposição hormonal. Tá, doutora, até continuando sobre isso, às vezes, nem sempre um caroço, quando a pessoa sente, quando a mulher sente na mama, quer dizer significa câncer. Geralmente não, 99% não são tumores. 99%. Principalmente porque o câncer, ele tem um aspecto bem evolutivo e ele é necessário de ou a mamografia, ou ultrassom. Dificilmente o nódulo de mama é superficial. Quando a mulher sente, são as próprias glândulas. Geralmente. Ou um caso que o tumor, o nódulo, esteja muito adiantado. Mas aí já é um caso à parte, né? Mas vale salientar, sempre bom deixar claro que a mamografia é necessária a partir dos 40 anos. 40 anos. E entre 35 e 39, ultrassom de mamas. Tá, ok. Vamos lá, ligação. Alô, quem fala? Alô, é Vanessa. Oi, Vanessa, você fala de onde? Eu falo do Vila Nova. Vila Nova, aqui de Blumenau. Sua dúvida é qual, Isso. Vanessa? Eu tô tomando um anticoncepcional injetável e a partir do momento que comecei a tomar, eu tô sentindo muitas cólicas, coisa que eu não sentia antes. Gostaria de saber se é normal ou se eu preciso orientação médica. Assim, Vanessa, é a primeira ampola? Não, já é a quinta. Então tá, obrigado Vila Nova, obrigado Vanessa. É o seguinte, todo método contraceptivo, até o 3º mês, a gente considera como de adaptação. Uma vez dando 90 dias e não se adaptou, deve procurar o profissional que acompanha para fazer a troca, porque é sinal que ela não se adaptou. Então, 90 dias é o tempo que o corpo leva para decodificar, para se adaptar. Deu 90 dias, seja para a Vanessa ou para outra paciente, procure um profissional, porque deve ser trocado um anticoncepcional. Existem outros tipos de anticoncepcionais, além desse de ampola, um outro que é injetável, que é por baixo da pele? Como é que funciona Existe, isso? assim, Suzana, subcutâneo. Subcutâneo. Existe um outro, um implante, que é dentro do útero. Existe... esse subcutâneo, ele libera grânulos de hormônios e favorecem também a mulher em vários aspectos, né? Apesar de ser de alto custo, mas ele existe e duram 3 anos. Pois é, como é que funciona esse aí? Várias pessoas estão comentando isso. É aplicado no consultório, é feita uma pequena incisão e colocado um filete, um filetezinho, um fiozinho, fio de nylon. É colocado debaixo da pele. E ela não menstrua mais. Não menstrua mais. Até o 3º, 4º mês ela poderá vir a menstruar. Estria, não. É um método que a gente não procura falar muito devido ao alto custo, mas existe. Existe. Mas ele é benéfico? Ele é benéfico, ele não traz nenhum malefício, eventualmente só se a paciente tiver algum efeito colateral. Mas se não, como dessa paciente que ligou e falou que teve incompatibilidade. A única coisa é um que bom método. Tá? Alto custo. Então tem via oral, intramuscular mensal, intramuscular trimestral, tem subcutâneo, que é esse que nós acabamos de falar, e tem um implante que é colocado dentro do útero que dura 5 anos, que é a mesma coisa do subcutâneo, só que dura 2 anos a mais. Olha só. Tá, a gente tem mais uma ligação. Alô, quem fala? Alô, quem fala é a Luzia, do bairro do Garcia. Oi, Luzia, seja bem-vinda, obrigada pela ligação. Sua dúvida é qual, Luzia? Eu queria saber, porque eu entrei na menopausa com 38 anos, né? Eu ia completar 39, já tô com 44 anos, então eu queria saber assim, ó, porque assim, tem algum medo que a gente engravida, né, por causa da menopausa, né? E também, assim, que o meu médico não me deu nada para mim tomar, assim, pela parada da menopausa, né? Não tô tomando nada, tô tendo bem pouco calorão, bem pouquinha coisa, mas nada de anormal, sabe? Então eu queria ver com o doutor Belarmino, assim, se tem algum perigo da pessoa, o médico diz que agora que entrou na menopausa não tem perigo da mulher engravidar, né? E eu não tô tomando nada também, assim, por causa da menopausa, precisa tomar alguma coisa. Obrigado. É o seguinte, Luzia, né? Dona Luzia, para a senhora e para outras mulheres que estão nessa situação, a menopausa se caracteriza pela falta de óvulos para serem ovulados. Então, o que meu colega falou para a senhora, que não tem risco de gravidez, é pura verdade. É isso mesmo. Se a senhora já está dos 39 aos 44, há 5 anos, sem menstruar, a senhora não tem risco de gravidez. A não ser que queira fazer uma gravidez in vitro ou in vivo, né? Que é uma fertilização. Acredito que não seja o caso. E a segunda pergunta foi,
meu médico não indicou nada. Isso depende do perfil hormonal da paciente. Então, você deve procurar o seu médico, falar que tem leves calorões, para ver na dosagem hormonal o que ele vai indicar. Se ele vai indicar fazer uma reposição ou não. Isso é muito individual e pessoal. Então, é essa a resposta. Não há risco de gravidez e, quanto à reposição hormonal, o seu médico vai responder isso melhor. Tá certo. A gente tem agora, vamos rodar mais uma enquete ali de Rio do Sul, do Alto Vale. Vamos lá, rodando. Doutor Belarmino, eu posso pegar sol mesmo passando protetor solar com essas manchas que eu tenho na pele? Ótima pergunta. Deve pegar sol, pode pegar sol, só sabendo que o protetor solar tem que ser fator 60, porque a causa das manchas de pele que a senhora tem provavelmente já são decorrentes do excesso de sol sem o protetor. A doutora Catiça sempre fala pra mim, é o sol que você pegou lá de trás, lá dos 18 anos de idade, tem que veio sendo pessoas cumulativo. como a apresentadora, que nos fala que é apaixonada por sol. Então, assim, ela está sempre bronzeada, mas ela passa protetor porque eu sei. Então, assim, para a senhora que está aí, a senhora, para não aumentar as manchas que tem, faça como a Susan, a nossa apresentadora. Passe o protetor solar e, de preferência, acima de 60. Então, pode pegar sol. O sol é benéfico para o corpo. O problema do sol é das 9 da manhã às 4 da tarde. Antes disso, não há problema nenhum. Já estamos de volta com o nosso quadro Saúde da Mulher, ao vivo, junto com o Dr. Belarmino José da Silva. Lembrando, hoje, com o tema livre, ou seja, qualquer dúvida que você tenha relacionada ao universo feminino, pode ligar para cá. O nosso telefone aqui da RIC-TV Record é o 3381-3200. Doutora, vamos lá para Rio do Sul, mais uma enquete? Bora lá então, mais uma enquete lá de Rio do Sul, do Alto Vale. Tenho uma dúvida, minha menina tem 12 anos, ficou mocinha com 11. Não é muito cedo? Aliás, antes da gente responder, isso é um detalhe importante até. Nesses dias, conversando com uma amiga, a gente comentando sobre isso. Antigamente, doutora, eu não sei o porquê disso, a explicação disso, mas as meninas ficavam mocinha, conforme ela falou, o linguajar dela, com 16 anos, digamos assim. Depois foi um pouquinho mais cedo, foi para os 13, digamos assim. Hoje, 11 anos, é comum as meninas ficarem menstruadas. Por quê? Cada vez mais novas. Duas respostas, Suzana. Primeiro, obrigado a essa senhora que fez a pergunta. Na verdade, cientificamente, quando se menstrua abaixo de 12 anos, pode ser 11 anos e 11 meses. É considerado puberdade precoce. É considerado antecipado. Então, nesse caso, foi antes de 12 anos, é uma puberdade precoce. E cada vez mais a gente vê a menstruação ocorrer, talvez esse termo venha a ser mudado futuramente, porque realmente as mulheres atualmente estão cada vez menstruando mais cedo. Isso derivado a produtos químicos, né? A inserção de muitos hormônios nos produtos alimentícios, que a gente sabe disso, principalmente as carnes de maneira geral, contém muitos hormônios, e o fator genético. Há uma máxima em genética que diz, vem de Darwin, né? O termo da evolução. Então, a menstruação é algo que é um metabolismo que cada vez faz com que as pessoas venham mais viçosas que os pais. Teoricamente, os filhos, são mais altos e mais fortes que os pais e o metabolismo mais acelerado também, daí a justificativa. Entendi. Mas alguma coisa com gravidez? Já pela gravidez? Sim, porque a partir do momento que a menina começa a menstruar, ela deixa de ser uma criança e passa a ser uma adolescente. Independe, a adolescência, tem a adolescência jurídica, que é até 12 anos, e a infância, perdão, até 12 anos, e acima de 12 anos, entre 12 e 17 anos e 11 meses, ela é adolescente. Então, você pode ter uma criança grávida, porque ela ovula. Se ela menstrua, ela ovula. Olha só. Tá, mas no caso ali da pergunta da senhora, ela não precisa se preocupar com isso. Não. É um fator que a gente verifica, conforme você comentou com sua amiga, cada vez mais frequente a menstruação ser mais precoce. Tá certo. A gente tem ligação agora. Alô, quem fala? Alô? Oi, quem fala? Alô? Quem fala é o Lino. Oi, Lino. Você fala de onde? Eu falo do bairro da Velha. Da Velha, aqui de Blumenau. Sua dúvida é qual, Lino? De Blumenau. A minha pergunta é o seguinte, eu fiz uma vasectomia há muito tempo atrás e agora a gente decidiu, a minha esposa e eu decidimos que a gente gostaria de ter mais um filho. É possível reverter? Obrigado, Lino. Obrigado, bairro da Velha. É assim, entre reverter, a gente constata, Lino, que é mais fácil a fertilização in vitro do que a reversão.
Mas quem vai poder responder melhor foi o profissional urologista que fez essa vasectomia. Porque a vasectomia é feita a laqueadura, é retirado o canal por onde passa o esperma. Se o profissional retirou um trecho muito grande desse canal onde o esperma passa, é mais difícil a reversão. Na prática, o que eu e demais colegas temos observado, que a fertilização ela é mais rápida, mais segura, dá menos sensação de frustração quando tentado a fertilização em vivo. O que é a fertilização em vivo? Sua esposa é monitorizada, é visto quando ela está ovulando, é colocado o seu espermatozoide dentro do útero dela no período da ovulação. Isso é feito em consultório e costuma funcionar muito bem. Tá, e como é que ele faz? Então tá, perfeito. Ele está acompanhando agora, achou interessante essa condição? Eu acho interessante ele procurar o urologista dele para ver qual a possibilidade que o urologista dele dá, porque se tirar um pedaço pequeno... É possível, talvez, reverter. É possível. Mas assim, Suzana, se é um pedaço muito grande, supostamente, fazendo uma comparação, uma metáfora, a distância de um dedo. Se retira um pedaço muito grande, a conexão vai ficar mais difícil, porque os cotos, as partes que sobraram, estão muito distantes. Para reuni-las vai ser muito difícil. Um insucesso. E outra coisa, aonde se faz os pontos na recanalização, isso funciona para gravidez tubária também. Gravidez, quando faz laqueadura, perdão. Tá. Quando se tenta refazer uma trompa, ali onde você faz os pontos, costuma formar um granuloma, faz uma cicatriz. Então, muitas vezes, o óvulo não passa por ali. Você tenta refazer, mas forma uma fibrose, forma uma cicatriz. E assim é na vasectomia. Às vezes a gente consegue recanalizar, mas ele forma uma cicatriz e essa cicatriz não deixa o espermatozoide, que é a maior célula no homem, passar pelo canal. Entendi. Perfeito. Respondida então a dúvida do Lino. Agora mais uma enquete ali do Alto Vale, rodando. Eu queria saber o melhor tratamento para artrite, artrose. Ótimo. Essa pergunta vem a calhar pelo seguinte, porque artrite e artrose são consequências de uma vida ginecológica não muito bem cuidada, porque quando a mulher jovem já faz acompanhamento com o ginecologista dela, tem um acompanhamento hormonal, uma das coisas da terapia de reposição hormonal é postergar, é jogar mais para frente. Artrite, artrose, osteoporose, o envelhecimento precoce, manter a camada de colágeno, manter a libido, ou seja, manter a mulher com uma estrutura de qualidade de vida boa em todos os aspectos, inclusive o reumatológico. Então, não vai evitar uma reposição hormonal, a artrite, a artrose e a osteoporose. Mas a não reposição pode acelerar o aparecimento dessas consequências. Então, a pergunta é muito bem colocada. Aliás, obrigado ao pessoal do Rio do Sul, porque excepcionais as perguntas. Tá certo. Doutor Bellarmino.